O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para criar o chamado Marco Legal das Startups. A proposta pretende criar um melhor ambiente de negócios, simplificar a criação de empresas do gênero, estimular o investimento em inovação e fomentar o emprego e também a inovação. O tema foi debatido num programa especial através de uma live, através do CEO do Instituto Economia Criativa, Adolfo Melito. Olá, esse é o programa Economia Criativa do Visão de Mercado Web TV. Economia Criativa tem tratado e trazido aqui para vocês todo o leque de empreendedorismo, criatividade e inovação. E hoje o tema é muito relevante, porque é um tema que vem sendo tratado já pelo universo do ecossistema empreendedor e inovador do Brasil, do qual participam diversas associações na área de investimento, de fomento, de aceleração, tudo que está ligado ao crescimento das startups. E o nosso tema é exatamente ligado ao Marco Legal das Startups. Esse assunto começou por volta de 4, 5 anos atrás, né? Nós tivemos algumas modificações que foram feitas sobre a lei que regulamenta a micro e pequena empresa no Brasil. Só fazendo um pequeno histórico, em 2015 nós tivemos uma primeira alteração. Em 2016, através da Anjos do Brasil, nós tivemos alguma alteração substancial que definiu investimento anjo e definiu também o contrato de participação. De lá para cá, a gente veio com uma série de outras demandas, né? E essas demandas vieram a culminar num projeto que começou na época ainda do governo Temer, né? E que agora está com apoio também do Poder Executivo, que encaminhou, naturalmente, recentemente ao Congresso, uma verificação desse projeto. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, e conosco eu vou pedir aqui que cada um faça a sua apresentação, e na sequência nós começamos, então, a debater o tema. Está conosco o presidente da Anjos do Brasil, Cássio Spina. Está conosco o Elvis Fusco, que é o diretor da área da Univem, da área de Centro Tecnológico, e representa, de certa forma, as startups. Está conosco também Alex Gomes Altimari, um advogado especializado que também se dedica ao movimento das startups na região de Marília e região, né? Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. E eu passo a palavra, então, pela ordem, ao Cássio, depois ao Elvis e ao Dr. Alex. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde, Elvis, Alex. Enfim, prazer estar com vocês aqui, com todos, né, o público aí que estiver assistindo. Espero que realmente a gente consiga aí compartilhar um pouco aí da que nós estamos vivendo aí nesse momento aí do chamado Marco Legal das Startups, que a gente acha que é extremamente relevante. Só para dar um pouquinho de background, eu fui empreendedor na área de tecnologia por 25 anos, como muitos de vocês, empreendedores também. Depois disso, acabei começando a investir em startups, como investidor anjo, fundei a Anjos do Brasil em 2011. Para quem não conhece, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, o meu trabalho é pro bono, é uma rede de investidores a nível nacional. A gente tem hoje mais de 450 investidores ativos, investindo em startups, e também a gente tem, além disso, duas verticais muito importantes, que é uma disseminação de conhecimentos, um investimento anjo, tanto para investidores quanto para empreendedores, e a parte de políticas públicas, que a gente sabe que é muito relevante para o nosso ecossistema. Então, a gente vem trabalhando aí há vários anos, como o Milito já destacou aí, em termos de buscar criar uma regulação que estimule cada vez mais, né, esse universo que a gente acredita que é tão importante aqui no Brasil. Elvis. Boa tarde, Melito. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Cássio. Bom, eu sou Elvis Fusco. Atualmente sou pró-reitor de inovação do Univem, que é um centro universitário Eurípides de Marília. Coordeno alguns ambientes de inovação aqui em Marília. O Centro de Inovação Tecnológica de Marília hoje é o maior centro de inovação credenciado ao governo do estado de São Paulo e também ao MCTI. Coordeno também o Centro Incubador de Empresas de Marília, que esse ano faz 20 anos. Polo de nascimento de muitas startups que hoje se tornaram grandes empresas, inclusive algumas multinacionais. Também coordeno um ambiente de inovação para startups, que é o Nova Space Coworking, que fica instalado dentro do Centro de Inovação, onde a gente hospeda projetos inovadores desde a pré-incubação, e aí, quando esse projeto se torna um negócio, vai para a incubação na incubadora, e quando cresce muito
e aí essa empresa sai do nosso ambiente, dos nossos ambientes de inovação, a gente permite no CITEC, no Centro de Inovação, receber, então, laboratórios de inovação dessas empresas, como a gente teve já da Localweb, do Buscapé, da Boa Vista, entre outras grandes empresas de tecnologia e inovação do país. Coordeno também a criação do Parque Tecnológico de Marília. Nós estamos nesse momento no processo de credenciamento definitivo. Nós temos já o credenciamento provisório desde 2018 e agora a gente está finalizando o projeto para enviar para o governo do Estado de São Paulo o credenciamento do Parque Tecnológico de Marília. Presido também uma associação de empresas de TI, a CERT, que hoje é a maior associação de empresas do Estado de São Paulo, com o maior número de associados, né? E a gente trabalha aqui para estimular, fomentar o ecossistema de inovação, de startups e integrar esse ecossistema aos clusters que a região tem. O cluster de alimentos são clusters reconhecidos pelo governo do Estado de São Paulo como arranjos produtivos locais. O único de alimentos, a gente acabou de credenciar junto ao governo do Estado de São Paulo, o cluster de alimentos de Marília. E temos também, entre os cinco cidades do Estado de São Paulo, tem um cluster de TI. Marília também teve o credenciamento em 2017. Então, esse ecossistema é formado por esses ambientes de inovação e também pelos clusters que eu citei. E tudo isso interessa muito sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que o Melito está trazendo nesse programa. Bom, Alex. Olá, Melito. Inicialmente, te agradeço pelo convite. Cumprimento o Elvis, o Cássio, é muito bom estar aqui com vocês, ainda mais num momento como esse, onde o governo federal avança com o marco legal das startups. Para quem não me conhece, eu sou o Alex, sou advogado, sou sócio do escritório Gomes Altimari Advogados. O nosso escritório sempre acreditou e continua acreditando no empreendedorismo, na inovação, dos jovens brasileiros, e não tão só dos jovens, como todos que acabam se envolvendo na inovação. E tanto é verdade, Melito e Cássio e Elvis, que há algum tempo nós montamos no nosso escritório um programa chamado GA Start, que nada mais é do que um programa de apoio às startups que não têm condições de serem assessoradas juridicamente por escritórios ou coisa do tipo. Por quê? Porque nós acreditamos no empreendedorismo e acreditamos na inovação. É muito interessante ouvindo o Elvis falar, porque o Elvis citou muito sobre a questão de Marília. E Marília, realmente, Elvis, é um polo tecnológico que hoje atende não só a nossa região, como o Brasil e até mesmo o mundo. Nós temos aqui alguns projetos que estão saindo da cidade para o mundo. E a tecnologia permite isso. Nesse exato momento, nós estamos aqui em 4, cada um num canto, transmitindo esse programa para inúmeras cidades, regiões, e é isso que faz cada vez mais apaixonante esse mundo do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Melito, muito obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho aí diante dessas duas feras que estão aqui na minha frente. Bom, de fato, você disse exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de conhecimentos assim relevante, né, para discutir esse tema. Aliás, o Cássio recebeu há 2 semanas atrás uma solicitação por parte do deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit, que encaminhou para ele o projeto, né, já consolidando aquilo que chegou do executivo, aquilo que ele já tinha em mãos, que vinha tramitando desde o ano passado. E aqui tem uma relação de pontos assim que, de certa forma, o Cássio e a equipe que ele coordena, que são todos os representantes do ecossistema empreendedor e inovador aqui do Brasil, envolvendo especialmente a parte de investimento, para poder responder. E nós temos aqui a oportunidade única de conversar esse assunto com vocês, que é o primeiro programa que está sendo feito nesta área e com essa profundidade. Então, é um grande prazer recebê-los aqui hoje também. Primeiramente, tudo que você faz sempre tem uma definição, né, Cássio? Eu lembro que quando, em 2016, foi criado o contrato de participação, veio lá uma definição de investidor anjo, e hoje nós começamos aqui pela definição do que é uma startup, né? E com a definição também vem algumas características, qual é o tamanho, qual é o faturamento, qual é a característica de quanto tempo essa empresa já existe, né? Eu queria endereçar essa pergunta a você e depois também ao Elvis, para falar a respeito desses 2 itens.
Não, perfeito. Essa é uma discussão grande, a gente teve vários debates, né, sobre como definir uma startup. E eu acho que é importante aqui, gente, a gente ter o seguinte: essa definição que foi colocada no minuto do projeto de lei é uma definição do ponto de vista legal, né, jurídico. Sim. Nesse sentido, eu acho que ela é muito válida porque você estabelece critérios objetivos, né? Lá se estabeleceu o limite de faturamento, 16 milhões por ano, e no máximo 6 anos de existência. Enfim, eu não vou discutir aqui se esses valores, esses números estão corretos ou não. Eu acho que são razoavelmente flexíveis, na minha opinião pessoal, tá? Tem gente que acha que talvez tivesse que mexer um pouco no prazo ou no valor, mas acho que o importante não é isso, tá? O importante é que eles são critérios objetivos, porque um grande problema que a gente vê em algumas leis é quando estabelecem critérios subjetivos. Por exemplo, uma startup, ela tem uma característica essencial que é inovação, né? Mas inovação é uma coisa difícil de você definir juridicamente. E aí você acaba criando aquela famosa insegurança jurídica, né? Porque sempre dá margem de interpretação, você fala, putz, e se eu não me enquadrar amanhã, vou ser glosado, posso ser autuado, né, por causa de uma interpretação aí de um fiscal, né, mesmo de um juiz, ou seja, quem for, tá certo? Então, eu acho que nesse sentido, para mim, é positivo, porque estabeleceu os critérios objetivos. E, de certa forma, minha opinião, razoavelmente bem flexíveis. Então, eu particularmente não vejo nenhum grande problema com relação a eles, tá? Na minha opinião pessoal, mas claro que está aberto a quem quiser discutir ou colocar outros pontos que possam eventualmente ajudar, desde que, novamente, sejam, né, critérios bem objetivos, bem claros, que não gerem nenhuma margem para dúvida, para discussão ou para insegurança jurídica. Muito bem. Elvis? Eu concordo com o Cássio nessa questão dos critérios objetivos, isso é importantíssimo, até porque depois a lei, o marco também, a lei vai falar sobre contratação do Estado, né, e aí licitações que vão ter que citar para enquadrar as empresas que vão participar. E nesses dois critérios de faturamento e tempo de existência do empreendimento, da empresa, é correto, definiu-se pelo menos um número, né, tangível, objetivo. Houve, o ano passado, uma consulta pública a conceitos de startups, que para se chegar a essa definição, né, e aí o outro critério aqui que é definido é a questão do modelo de negócio ou dos produtos e serviços ofertados que devem ter na sua atuação a característica de inovação. E como o Cássio falou, a inovação não é, nesse marco legal, não está conceituada. Você está conceituando vários termos ali, investidor anjo, entre outros, mas o conceito de inovação eles nem colocaram porque, do ponto de vista objetivo, é difícil você identificar o que é inovação, o que é um modelo de negócio inovador, ou o que é um produto de serviço inovador. Inclusive, ele fala sobre a questão da inovação contínua ou disruptiva, modelos de negócio com inovação contínua e modelo de negócio com inovação disruptiva, né? Então, nesse caso, para se caracterizar que a empresa atua pela inovação aplicada ao modelo de negócio ou produto e serviço com a característica da inovação, isso ainda fica em aberto, né? E possivelmente nessas alterações nesse marco, nesse texto, podem ser incluídos aí alguns itens, como o Cássio disse, de forma objetiva, que fique claro que não dê a margem para dúvidas em eventuais processos de licitação ou de enquadramento para se usufruir dessa lei ou desse marco legal. Agora, para ampliar um pouco mais a complexidade dessas definições, né, pela lei, pelo menos pelo projeto de lei, a gente percebe que existem uma lista bastante exaustiva, né, de quais são os instrumentos que você pode utilizar para fazer investimento. Aí você verifica todas as opções que estão no mercado, naturalmente de acordo com o tipo de organização societária. E aí você sempre tem uma sociedade limitada, que é uma coisa tradicional aqui no Brasil, muito utilizada, 99% dos casos são limitadas, né? Você tem sociedades que são individuais, você tem sociedades que agora são limitadas, unipessoais, que também são empresariais, são empresárias, né? E aí, para decupar um pouco essa complexidade toda, eu vou pedir para o Alex comentar um pouquinho como é que ele vê essa relação dos instrumentos, né?
que hoje tem disponíveis, que eu acho que é um leque bastante amplo. Elito, eu vou pegar o gancho do Cássio e do Elvis, quando eles falam da importância da lei trazer critérios objetivos. E a lei, ela foi, ou melhor dizendo, o projeto de lei, ele foi muito claro, trazendo 6 instrumentos, lá no seu artigo 4º, ele traz 6 instrumentos que o investidor ou que a startup vai poder utilizar. Mas eu quero fazer uma reflexão um pouco maior no campo jurídico, sem entrar e sem ser muito chato. Uhum. É importante deixar claro que o Código Civil brasileiro, que regula a relação entre os particulares, enfim, ele permite, o Código Civil de 2002, ele permite que a gente celebre qualquer tipo de contrato, qualquer contrato atípico. E isso foi evoluindo hoje no Brasil. Nós temos aí inúmeros tipos de contrato para inúmeras relações, que não necessariamente precisam estar previstos na lei. Quero deixar bem claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, e aí eu puxo um pouquinho para o Cássio me ajudar, quando a gente fala de startup, quando a gente fala muito desses instrumentos, a gente dá uma americanizada no assunto, a gente traz modelos internacionais e tenta adaptar para a nossa realidade brasileira. E eu quero destacar aqui que não necessariamente precisamos fazer dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, por exemplo, um instrumento no Brasil, um contrato, que é o contrato de sociedade em conta de participação, que o marco legal das startups, ele traz como uma das ferramentas. Então, assim, por um lado, olhando friamente, o projeto de lei do governo federal é bacana, porque ele objetivamente enumera 6 instrumentos. Ele enumera, por exemplo, o contrato de opção de subscrição de ações ou de cotas celebrado entre o investidor e a empresa, o contrato de opção de venda de ações celebrado entre o investidor, os acionistas ou os sócios da empresa, as tais das debêntures conversíveis, ele traz também, contrato de mútuo conversível, a estruturação em sociedade em conta de participação, e, por fim, ele traz outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física ou jurídica, consiga fazer, mas que não integre o capital social da empresa. Então, eu citei esses 6 porque o projeto de lei ele é muito, muito objetivo. Mas, quando a gente fala de inovação, cabe também aos advogados, aos assessores jurídicos, obviamente, vamos olhar para os instrumentos que nós temos que funcionam no mercado americano, que funcionam na União Europeia, mas vamos olhar para a nossa realidade jurídica e vamos também inovar. Aí vai vir o Cássio e o Elvis, vão me puxar a orelha e vai falar assim, mas se a gente fizer determinada coisa aqui, o Poder Judiciário Trabalhista ou o Poder Judiciário Civil vai desconstituir. Não é bem assim. Uhum. Eu sou muito otimista, Cássio e Elvis, e acredito muito nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu sei que o projeto de lei do governo federal tem que melhorar uma série de coisas. Eu vi até alguns apontamentos aí do Cássio, até por conta da experiência dele nessa área, mas eu acho que foi um avanço incrível. Então, de instrumento, Melito, Elvis e Cássio, nós temos sim hoje 6 instrumentos bem objetivos que o projeto de lei prevê. Mas, por outro lado, nós temos um Código Civil que permite com que a gente crie, com que a gente faça instrumentos, faça operações, obviamente que eu não estou aqui querendo criar a roda de forma alguma, mas que a gente possa, de repente, incentivar o empreendedorismo brasileiro de uma forma um pouco tupiniquim, vamos dizer assim. Então, Melito, eu vejo que o projeto de lei tem, sim, objetivamente, instrumentos e cita eles, mas a gente pode pensar em sempre estar evoluindo e levando esse desafio junto ao Poder Judiciário, se preciso for. Poxa vida, Alex, nós estamos falando de alguns investimentos, alguns milhões de reais, enfim, eu sei, mas nós precisamos buscar essa evolução também na parte jurídica. E eu peço licença para vocês aqui para fazer essa provocação, porque eu sei que esse programa não está ficando a nível estadual e vai chegar em outros áreas, para que todos os brasileiros possam pensar em estar evoluindo um pouquinho no sentido jurídico. Perfeito, acho que essa observação sua, Alex, ela abre um pouco mais o espaço para criar coisas novas, né? E, na realidade, a legislação nessa área tem que ser muito dinâmica, ela vai sempre estar sendo refeita e vai ser incrementada, etc, etc. Quando nós falamos agora há pouco sobre startups de inovação,
Foi levantado pelo Elvis a questão da inovação disruptiva, o Cássio também falou sobre isso. E nós temos alguma coisa que começou a ser discutida, se eu não me engano, em 2018, talvez até um pouco antes, que foi transformar aquela regulamentação que existe para a lei de informática aqui no Brasil, que já tem quase 30 anos, que você tem uma aplicação obrigatória em P&D, pesquisa e desenvolvimento voltada à inovação. Que cada empresa que tem um benefício acoplado a esses produtos fabricados aqui no Brasil tem a obrigação de investir um determinado percentual, por exemplo, 4%, uma regra para fora de Manaus, uma regra para Manaus. E a coisa mais interessante que foi proposta aí há 2 ou 3 anos atrás foi exatamente falar assim, olha, em vez de você fazer isso aqui dentro da empresa, você tem uma limitação, porque cada empresa ela tem um determinado orçamento para aquilo, né? Vão permitir que isso aqui vá para um fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai poder investir nas startups de base tecnológica, e entra o conceito que o Elvis mencionou. E agora vem aqui no escopo do projeto de lei do Marco Legal das Startups, a regulamentação sobre isso. Eu acho que isso é um avanço bastante importante, está sendo esperado há muito tempo, Cássio. Como é que você vê isso? Oi, sem dúvida, isso é um pleito que vem do mercado como um todo, né? De usar esses fundos, esses recursos que são alocados, uma vez que eles têm como objetivo, sim, fomentar a inovação, que possam também ser usados como instrumentos para fomentar a inovação através das startups. A gente sabe que a relação entre grandes empresas e startups é uma relação que pode ser muito produtiva, né? E nada mais faz mais sentido do que você permitir que exista essa destinação, se não de todo, de uma parte, como você citou. No caso da lei de informática, também a gente trabalhou na época bastante junto com também a MEDIC e MCETIC, que regulamentaram essa questão. E existem os outros, né, os outros fundos, a parte do setor de energia, enfim, e por aí vai, quer dizer, que podem também ser, em parte, destinados para esse ecossistema de startups. Então, a gente acha que isso, sim, é um passo importante. É claro que é importante todo mundo entender que não é só basta essa lei, que a lei permite, mas vai ser necessária uma regulamentação adicional, né, para que ela se torne efetiva. Já existem discussões nesse sentido, a gente espera que, juntando a lei com a regulamentação, isso aconteça o mais rápido possível. Perfeito. Milito, eu queria complementar só essa questão do Cássio, porque nós, na Fundação, que é a entidade gestora do CITEC, da nossa incubadora, nós somos credenciados ao MCTI para executar projetos de P&D utilizando a lei de informática. Inclusive, a gente executa projetos com multinacionais como a Fox, como, por exemplo, aqui no Brasil, quem executa os projetos somos nós, do Centro de Inovação. E essa mudança que você citou e o Cássio explicou, a gente viu com muito bons olhos, porque as experiências que muitas empresas brasileiras, indústrias brasileiras que utilizam do PPB, que é o Processo Produtivo Básico, dentro da lei de informática, com entidades que são credenciadas ao MCTI, mas que muitas vezes não entregam a inovação que essas empresas precisam, e aí há esse fomento disponível, com essa abertura agora para que negócios inovadores, os startups, possam se usufruir desses recursos para executar essa inovação nessa indústria, vai ser muito positiva essa atuação. Começou agora, né? A gente está se adaptando aí, aprendendo esse processo, já que a lei de informática teve essa mudança esse ano, mas nós, como Instituto de Ciência e Tecnologia, mas que também lideramos um ecossistema de startups, a gente vê positivo, porque antes a gente não poderia, num projeto como uma multinacional, por exemplo, que está no Brasil e que usufrui da lei de informática, a gente não poderia se utilizar de uma startup, e agora a gente vai poder colocar ela no circuito. Então, só dando esse depoimento, porque a gente vive essa questão da lei de informática e também a gente vivia essa dor de não poder incluir esse ecossistema de startups nesse processo do PPB. É uma forma de você democratizar um pouco mais e criar mais opções, né? Porque, no fundo, os fundos de investimento que têm capacidade de escolha e identificação de oportunidades nessa área, vai pegar fundos que vêm de várias pequenas empresas que sozinhas não conseguem fazer um grande projeto, mas colocados em conjunto passam a ter um peso diferente, né? Então, a gente está esperando já há 3 anos aqui, está chegando. Isso é um ponto muito positivo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Leveling. Interagir, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol.
Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Café América, o melhor do café. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED, eficaz consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. Aquamarine, vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas, venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow, Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis, mais de 2 décadas realizando seu sonho. Grupo Paradigma. JP Soluções Empresariais e Certificado Digital.